meus cumprimentos à ilustre mesa, ao professor Paulo Amaral, professor Paulo Aires, professor Marcos Lívio, professor Flávio Bernardes. Os meus agradecimentos à ABRADT pelo convite que me fez para partilhar aqui com os senhores algumas dúvidas, algumas incertezas a respeito desse tema que me foi sugerido, a responsabilidade tributária no CTN e fora dele. Gostaria de parabenizar a ABRADT pelo evento, pelos 20 anos de êxito, de um dos eventos mais importantes do direito tributário nacional e internacional, parabenizando a pessoa do seu presidente, Dr. Walter Lobato, e parabenizar também pela escolha da homenageada, a professora Isabel Abreu Machado Derzi, e que, por coincidência ou não, tem contribuído muito em relação ao esclarecimento desse tema que trago aos senhores para tratarmos hoje, que é o da responsabilidade tributária. Verificava os assuntos que serão tratados, que foram tratados pela manhã, que foram tratados no início da tarde, que serão tratados nos demais blocos deste evento, e verificava que todos eles são assuntos da maior atualidade. Alguns são assuntos antigos, mas que nem por isso deixaram de ser atuais. Em todos eles, ou em quase todos eles, a professora Isabel Derzi tem uma posição de destaque na doutrina que contribuiu e tem contribuído para o esclarecimento desses assuntos. Então, foi muito feliz a organização deste congresso na escolha dela e dos temas. Com relação a este tema do qual vamos nos ocupar agora por esses minutos, responsabilidade tributária no CTN e fora dele, seria importante primeiro nós fazermos um breve apanhado do que é a responsabilidade tributária. Nós sabemos que o CTN foi mencionada a obra do professor Rubens Gomes de Souza, e o próprio CTN, professor Paulo, pode ser considerado uma obra de doutrina também, dentro de certo sentido, porque o CTN possui inúmeras definições. Inclusive, há uma passagem em um comentário ao Código Tributário Nacional que foi feito pelo professor Paulo de Barros Carvalho e pelo professor Rubens Gomes de Souza, que faziam reuniões e que as reuniões eram gravadas e depois reduzidas a termo e feitos os comentários, comentários nos quais eles discutiam os artigos do Código, em que o professor Rubens Gomes de Souza rebate a críticas que eram feitas a ele pelo fato de ter deixado o Código repleto de definições. E ele dizia que se essas definições se elas por acaso não fossem mais necessárias, ele se congratularia com o Brasil. Mas que quando ele fez o Código, elas eram necessárias. E muitas delas continuam sendo até hoje necessárias. E por isso que quando nós lemos o Código Tributário Nacional, nós encontramos diversas definições. Definição de tributo, definição de imposto, definição de taxa, definição de poder de polícia, melhor do que muitos livros de direito administrativo, e definição também de contribuinte e de responsável, que está no artigo 121 do CTN. O contribuinte é aquele sujeito passivo, ambos são sujeitos passivos da obrigação tributária, mas o contribuinte é aquele sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com a situação que configura o fato gerador da obrigação. Dizendo em termos mais simples, nós poderíamos dizer que o contribuinte realiza o fato gerador. Se o fato gerador é uma ação, o contribuinte é o autor desta ação. E através dela, ele revela a capacidade contributiva que será alcançada pelo tributo. É importante lembrar que, embora apenas os impostos sejam graduados conforme a capacidade contributiva dos contribuintes, e em certa medida também as contribuições e os empréstimos compulsórios, quando têm natureza assemelhada nesse aspecto a dos impostos, mas todos os demais tributos oneram fatos que têm relevo econômico. Todos os demais tributos têm causa em fatos que têm relevo econômico. Quando alguém paga uma taxa, o faz por ter provocado uma atividade estatal, um serviço público específico e divisível, ou poder de polícia, que tem uma importância econômica, e daí essa importância econômica se reflete no cálculo da taxa. E por isso é ele, o contribuinte, o sujeito passivo por excelência da obrigação tributária. Mas nós temos também o responsável, a figura do responsável tributário, que é aquele que, sem ser contribuinte, porque em outro sentido, o contribuinte também é responsável,
Quando se diz que existe o contribuinte e existe o responsável, não se quer dizer, ao contrário, que o contribuinte seja irresponsável. Mas existe o contribuinte e o responsável. Que é o responsável? Aquele que, sem ser contribuinte, é alojado pela lei, é indicado, é colocado pela lei, também no polo passivo, de algum modo no polo passivo da obrigação tributária. E aí a doutrina traz diversas classificações para o responsável, para os responsáveis tributários. Se fala de responsabilidade por transferência, quando ela decorre de um fato posterior ao nascimento da obrigação. Se fala de responsabilidade por substituição, quando ela é contemporânea, quando ela decorre de fato contemporâneo ao nascimento da obrigação, e portanto a obrigação já nasce tendo o responsável em seu polo passivo. Se fala, há doutrinadores inclusive que colocam a substituição tributária como um tipo específico, até separado de responsável tributário, não seria um responsável propriamente dito. Mas não gostaria de, nesses poucos minutos, cansar os senhores com essas definições básicas de direito tributário. Apenas elas servem para que nós façamos uma rápida recapitulação do que é o responsável tributário, para tratarmos de um aspecto talvez mais importante, tanto do ponto de vista teórico como prático, desse tema. E para também atender, muito obedientemente ao que me foi solicitado, que foi de tratar da responsabilidade tributária no CTN e fora dele, que diz respeito aos limites que devem ser observados pelo legislador na definição de responsáveis tributários. Quem pode ser escolhido para figurar como responsável tributário? Nós sabemos que o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, como diz o artigo 121, inciso 1 do CTN. Então, se o fato gerador da obrigação é auferir renda, o contribuinte é aquele que aufere a renda. Se o fato gerador da obrigação de pagar o imposto predial e territorial urbano é ser proprietário de imóveis, o contribuinte é o proprietário do imóvel. Então, em relação ao contribuinte, a pergunta fica facilitada. Mas em relação ao responsável, quem pode ser escolhido e pensado pelo legislador para figurar como responsável tributário? E aí, eu obedeço a solicitação de tratar da responsabilidade tributária no CTN e fora dele. Vamos sair do CTN um pouco. O CTN tem várias disposições sobre isso, mas ele tem disposições que permitem uma interpretação um pouco confusa, um pouco contraditória em relação a quem pode ser responsável tributário. O artigo 124, inciso 2 do CTN, por exemplo, sugere que qualquer pessoa que a lei indicar poderá ser responsável tributário. E isso já foi inclusive tentado pelo legislador tributário brasileiro e defendido por setores expressivos da literatura jurídica nacional. Autores de nomeada avalizaram essa ideia de que quem o legislador indicasse como responsável tributário poderia ser por força, inclusive, do artigo 124, inciso 2 do CTN. Mas o convite que faço é para que nós pensemos um pouco no texto constitucional. Primeiro, no princípio da capacidade contributiva, que mencionei há pouco. Se os tributos têm fatos geradores como causa imediata, e esses fatos geradores justificam a sua cobrança, e quem revela capacidade contributiva, ou provoca atividade estatal, ou revela ser proprietário de um imóvel que se valorizou, ou enfim, quem realiza o fato gerador é que tem o seu patrimônio, que deve ter o seu patrimônio alcançado. Então nós concluímos que o responsável tributário deve ser alguém que tem que ter alguma relação com esse contribuinte, tem que ter alguma relação com a situação que serve de fato gerador à obrigação, para que possa, nessa relação que tem, fazer com que o ônus do tributo recaia sobre o contribuinte, que é quem deve ter a sua capacidade contributiva alcançada, e não sobre o responsável. Mas e isso nós encontramos em diversos autores que tratam de aspecto semelhante. Mas alguém pode fazer o seguinte questionamento: mas alguns responsáveis tributários podem ter muita capacidade contributiva também. Nós poderíamos escolher responsáveis tributários que, mesmo sem ter essa relação, essa vinculação indireta com a situação que serve de fato gerador, mesmo sem ter uma relação mais próxima com o contribuinte, eles têm muita capacidade contributiva, então eles ainda assim poderiam ser alcançados pelo legislador como responsáveis tributários, não haveria ofensa ao princípio da capacidade contributiva. E aí o aspecto que convido os senhores a refletir um pouco
sobre ele, é sobre as regras de competência que estão na Constituição. As regras que definem as competências para os entes públicos cobrarem os tributos, para cobrarem impostos, para cobrarem taxas, dentre os impostos, as subespécies de impostos. Essas regras de competência, que estão no texto constitucional, elas definem sobre quais fatos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria podem ser cobrados. Definem o suporte fático desses tributos, que pode ser colhido pelo legislador. E ao fazê-lo, isso não é sem consequências. O legislador não pode subverter completamente a figura do sujeito passivo sem, com isso, deturpar, distorcer as próprias regras de competência e a própria regra de tributação. Nós podemos colher um exemplo aqui a partir de um outro aspecto que tem sido muito explorado pela doutrina, que é o da base de cálculo. Existe na nossa Constituição hoje, no parágrafo 1º do artigo 145, uma disposição meramente didática que diz que os impostos, que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. E por que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos? Porque é o fato gerador que diferencia uma taxa de um imposto. E a base de cálculo nada mais é do que o aspecto dimensível do fato gerador. Se o fato que gera a obrigação de pagar o imposto é a aquisição de renda, a base de cálculo é o montante da renda. Se o fato que gera a obrigação de pagar o tributo é a propriedade do imóvel, a base de cálculo é o valor do imóvel. Se nós tivermos um tributo que tem um fato gerador, mas a sua base de cálculo é outra coisa, que não o fato gerador transformado em moeda, esse tributo tem como fato gerador essa outra coisa também. Ele está só disfarçado de uma coisa e na verdade é outra. E isso foi feito com relação às taxas muito durante as últimas décadas do século, as primeiras décadas da segunda metade do século XX, os anos 60, os anos 70, isso foi feito muito com as taxas e foi o que motivou disposições que foram evoluindo ao longo das constituições e culminaram com o parágrafo 2º do artigo 145. Pois a mesma coisa acontece em relação ao sujeito passivo. Se nós tivermos um responsável tributário sem nenhuma vinculação, ao menos indireta, com a situação que serve de fato gerador, e que não tem, portanto, condições de fazer com que o ônus do tributo recaia sobre o contribuinte, o ônus do tributo recai definitivamente sobre ele, responsável tributário, nós teremos uma figura tributária diferente daquela que o ente público tem competência para criar. Nós teremos uma figura tributária anômala que implicará uma fuga da competência, um esvaziamento da regra de competência. E nós tivemos um exemplo disso, que foi levado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi uma tentativa de alguns municípios de responsabilizarem as administradoras de cartão de crédito pelo ISS devido pelos prestadores de serviços que usavam o cartão de crédito como meio de pagamento. Então o sujeito ia contratar um serviço qualquer, pagar, por exemplo, um hotel, e ao pagar o hotel pagava com cartão de crédito, e o município queria que a administradora de cartão de crédito fosse responsável pelo ISS devido pelo hotel. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não havia a necessária vinculação entre o fato gerador, prestar serviço de hospedagem, e a atividade realizada pela administradora de cartão de crédito. Inclusive, a administradora de cartão de crédito nem tem como saber, muitas vezes, o que foi feito para justificar aquele pagamento. Se for um pagamento de cartão de crédito feito para pagar uma oficina mecânica, por exemplo, aquilo ali pode estar pagando peça, pode estar pagando mão de obra, pode estar pagando as duas coisas. Como a administradora pode separar uma coisa da outra para tributar ou para reter o ISS que seria devido naquela atividade. Se nós admitirmos o raciocínio formal de que existe uma lei, o requisito está atendido. Se nós admitirmos apenas o requisito da capacidade contributiva, ele também está atendido, porque muitas administradoras de cartão de crédito têm mais capacidade contributiva do que aqueles que fazem uso do seu serviço. Mas se nós observarmos as regras de competência, nós vemos que nesse caso nós estávamos diante de uma desnaturação do ISS que estava se transformando em um IOF que os municípios não têm competência para instituir. E essa questão, inclusive, não essa especificamente do cartão de crédito, que foi resolvida pelo STJ, mas essa questão dos limites materiais à fixação de responsáveis tributários já foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelo menos 2 vezes. Uma vez foi no julgamento do recurso extraordinário 562-276,
que foi aquele no qual se examinou a validade da Lei 8.620 de 93, do artigo 13. Esses números podem não dizer muita coisa, mas o assunto, todos ou muitos dos senhores lembram ou devem lembrar. A Lei 8.620, artigo 13, estabelecia que todos os sócios de sociedades limitadas, não importa o montante do capital social que cada um deles tem, não importa se eles exercem a gerência ou não, não importa se eles têm diretoria, se eles têm poderes de representação ou não, respondem solidariamente pelos tributos devidos pela pessoa jurídica. Esse caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que não se limitou ao aspecto formal. Era uma lei ordinária, a matéria é tratada por lei complementar, e o Código Tributário Nacional, embora conceda ou reconheça a competência do legislador ordinário para tratar de responsabilidade tributária, ele o faz dizendo, sem prejuízo do disposto neste capítulo, é o que diz o artigo 128 do CTN. Então, a lei ordinária pode tratar da União, do Estado e do município, podem tratar de responsabilidade tributária, mas observados, dentre outros requisitos, aqueles já fixados no próprio CTN. E o artigo 135 do CTN já trata dos casos em que um sócio pode responder pelos débitos da sociedade. E essa lei o fez extravasando esses limites. Só isso já seria motivo para que o Supremo Tribunal Federal declarasse a lei inconstitucional, viola o artigo 146, inciso 3, letra B da Constituição. Mas o Supremo foi além e disse que essa lei implica uma desconsideração objetiva e ex lege de todas as pessoas jurídicas no direito tributário, pelo menos para efeito de sujeição passiva de contribuição previdenciária. É como se todas as contribuições previdenciárias tivessem como sujeito passivo ser sócio de uma pessoa jurídica. Não importa o que esse sócio faz ou que poderes ele tem no âmbito dessa pessoa jurídica. E isso seria, na visão do Supremo Tribunal Federal, agressivo à razoabilidade, agressivo à livre iniciativa e agressivo à confiança que alguém deve ter para conseguir fazer um investimento. A limitação da responsabilidade das sociedades é uma exigência que surgiu historicamente com o surgimento das primeiras companhias, com as grandes navegações no final da Idade Média, quando as pessoas precisavam de segurança para fazer um investimento. A segurança de que no máximo elas perderiam o que tinham investido. Então, o cotista ou o acionista perderia no máximo o montante relativo representado pela ação. Mas ele não teria o patrimônio pessoal atingido no eventual malogro daquele empreendimento. E esse fundamento foi usado pelo Supremo Tribunal Federal para afirmar a inconstitucionalidade também material desse dispositivo. O outro caso foi no recurso extraordinário 603/191, em que se discutiu a validade da Lei 9.711, que estabelecia o dever de reter 11% das contribuições previdenciárias por parte de quem fazia uso de serviços. E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, além do aspecto da necessária vinculação ao fato gerador da obrigação, quem faz uso de um serviço não tem vinculação necessária com a relação de emprego que existe entre o prestador e os seus empregados, mas da demasiada onerosidade que as obrigações acessórias decorrentes dessa responsabilidade poderiam trazer para os responsáveis, que são aspectos que devem ser lembrados. Com relação ao pensamento da professora Isabel, eu separei uma passagem, eu não trouxe um slide, professor Paulo Aires, mas eu separei uma passagem da professora Isabel relativa ao comentário que ela faz, a atualização que ela faz à obra de Aleomar Baleiro. A professora Isabel Dese, ela tem um esforço hercúleo, ela tem feito o esforço hercúleo de manter atualizada a obra do ministro e professor Aleomar Baleiro. E no direito tributário brasileiro, ela não se limita a manter atualizada a obra, ela encarta atualizações de bastante volume e profundidade. E comentando o artigo 124, aquele que lhes mencionava, ela diz que solidariedade, o artigo trata de solidariedade. Solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. O Código Tributário, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha ao capítulo 5, referente à responsabilidade. Realmente, o artigo 124 está fora do capítulo que trata da responsabilidade, que começa no 128. É que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias.
Quando houver mais de um obrigado no polo passivo da obrigação... Acabou meu tempo. Mais de um contribuinte, ou um contribuinte e um responsável, apenas uma pluralidade de responsáveis, o legislador terá de definir as relações entre os co-obrigados, se eles são solidariamente obrigados ou subsidiariamente, com benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, mas apenas uma forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo. Agora, depois que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão, depois que o aspecto já foi discutido na jurisprudência, isso pode parecer já resolvido, mas a professora Isabel escreveu isso muito antes de esse aspecto ter sido questionado na jurisprudência, e a sua doutrina foi decisiva para que fosse corretamente equacionado esse aspecto. Em relação à responsabilidade tributária, existem inúmeros aspectos que podem ser tratados, aspectos ligados à legitimidade processual do responsável, do contribuinte, na repetição do indébito. Existe uma infinidade de aspectos que podem ser tratados dentro e fora do CTN, mas eu vou me manter fiel ao tempo e respeito aos colegas e ao meu colega Flávio Bernardes, que eu quero ouvir atentamente. Então eu me despeço agradecendo os senhores e dizendo que, se em face do adiantado da hora não for possível o debate, eu terei muito prazer de responder qualquer pergunta que me for dirigida por e-mail. O meu e-mail é hugo.segundo, escrito por extenso, @ufc.br. Não tem com. E eu não sou lutador de vale tudo. O UFC é a sigla de Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado.